507 anos, Martinho Lutero lançou duras críticas à Igreja Católica que desencadearam mudanças profundas que levaram à divisão da cristandade em protestantes e católicos. A revolução causada por Martinho Lutero, contudo, não foi planejada. Iniciada em 1517, ela se desdobrou em questões não somente religiosas, mas também políticas e sociais, que exigiram de Lutero respostas imediatas e nem sempre coerentes. Veja neste vídeo 10 coisas pouco conhecidas sobre Martinho Lutero, o líder da Reforma. Eu sou a professora Kelly, seja bem-vindo ao meu canal, acompanhe o vídeo até o final e deixe as suas impressões, as suas ideias aqui no box de comentários. Número 1. A formação religiosa de Martinho Lutero. Martinho Lutero era católico e aos 22 anos decidiu tornar-se um monge agostiniano por promessa feita a Santa Ana, a quem rogou que lhe salvasse de uma violenta tempestade. Ele foi ordenado sacerdote em 1507, estava então com 24 anos. Em 1512, ele concluiu o doutorado em teologia e se formou professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. 2. Visão teológica anterior à ruptura. Como profundo estudioso, Martinho Lutero desenvolveu uma visão teológica particular que transmitiu aos seus alunos muito antes do célebre episódio das 95 Teses. Ela baseava-se em 4 princípios. Primeiro, a Bíblia é a única referência da verdade. Segundo, a salvação só vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Terceiro, a morte de Jesus na cruz pagou todos os pecados e esse sacrifício é a única ponte entre os homens e Deus. Quarto, as pessoas são salvas somente pela fé. Este último princípio, em particular, tornava inúteis as indulgências, a confissão, a peregrinação a lugares santos ou qualquer outra exigência que eram feitas pela Igreja Católica para a salvação do fiel. Número 3. Diferente do que muitos pensam e do que os livros didáticos repetem, Martinho Lutero não era contra as indulgências, como ele mesmo afirma em sua tese 71. Seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Na verdade, Lutero era contra as práticas abusivas na venda das indulgências, venda feita por pessoas inescrupulosas, como era o caso do frade dominicano Johann Tetzel, com quem Martinho Lutero entrou em atrito direto. Aliás, Tetzel acabou sendo condenado, embora mais tarde perdoado, por ter cometido fraudes e desfalques. 4. As célebres 95 Teses. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero enviou uma carta a Alberto de Brandemburgo, o arcebispo de Mainz, sob cuja autoridade as indulgências estavam sendo vendidas. Na carta, Lutero se dirigiu ao arcebispo por um leal desejo de alertá-lo para os problemas pastorais criados pelos sermões de indulgência. Anexou a carta às célebres 95 teses, denominadas Disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. Essas 95 teses eram uma lista de proposições para serem levadas a uma discussão acadêmica, mas tal evento nunca ocorreu. E nelas, Lutero apresentou sua posição contra o que ele denunciou como práticas abusivas dos pregadores na venda de indulgências. O episódio que diz que ele teria pregado essas 95 teses com um martelo na porta da igreja do castelo de Wittenberg nunca foi provado. Pode ter acontecido conforme os estatutos da universidade, que exigia que as teses fossem impressas pela imprensa universitária e fixadas em cada porta da igreja da cidade. Contudo, não há certeza se isso aconteceu de fato e nem da data, caso tenha acontecido. De qualquer forma, o 31 de outubro de 1517 é considerado o início da Reforma Protestante. 5. A intenção era reformar a igreja e não romper com ela. Martinho Lutero não pretendia criar uma nova religião. Ele pretendia apenas reformar a igreja e a fé junto às autoridades religiosas e não contra elas. Ele via o Papa como o intercessor de Cristo na Terra, como se lê em diversas de suas teses. Lutero só passou a hostilizar a igreja depois de ter sido expulso por ela, ao ser excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 1521. Os poderosos príncipes alemães viram nesse conflito uma oportunidade de apoderar-se do imenso patrimônio da igreja
e daí terem sido eles os que mais incitaram Lutero a romper com o Papa. 6. Tradução da Bíblia. Lutero não foi o pioneiro. Martinho Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Desde 1466 existiam 17 traduções católicas da Bíblia, 3 em baixo alemão e 14 em alto alemão. Esse fato contesta a ideia corrente de que a Igreja proibia o povo ler a Bíblia. Martinho Lutero foi, porém, o primeiro a usar o grego como texto original e não a tradução latina. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 semanas e a sua tradução superou todas as traduções para o alemão anteriores pela qualidade linguística, poesia e simplicidade. A primeira edição da Bíblia Luterana foi publicada em outubro de 1522. 7. Encontro de Lutero com o Diabo. Há uma lenda sobre o castelo de Wartburg, onde Martinho Lutero ficou escondido. Conta-se que no quarto em que ele passou grande parte do tempo traduzindo a Bíblia, o diabo se escondeu atrás da lareira de azulejos e atirou o seu tinteiro contra ele, manchando a parede com a tinta. Hoje, o local é visitado por milhares de turistas que ainda perguntam sobre a mancha de tinta na parede. 8. Celibato e casamento. Muito antes de seu casamento com Catarina von Bora, uma ex-freira cisterciense, Martinho Lutero tinha sua opinião clara sobre a sexualidade de monges e freiras. Ele acreditava que o celibato exigia poderes sobre-humanos e que apenas uns poucos entre milhares poderiam abster-se de sexo, mesmo com a ajuda de Deus. Para Martinho Lutero, a sexualidade e o casamento eram parte da ordem divina. 9. Lutero discordou das revoltas camponesas. Durante a revolta dos camponeses contra a aristocracia e o clero católico em 1524 a 1526, Lutero inicialmente conclamou todas as partes a buscarem a paz. Mais tarde, porém, escreveu que os camponeses eram hordas salteadoras e assassinas e pediu às autoridades que usassem contra eles suas espadas em nome de Deus. Martinho Lutero achou inaceitáveis as reivindicações políticas e sociais dos camponeses e exigiu a obediência aos seus senhores. Mais tarde, no século XIX, suas ideias serviriam de base para governos autoritários alemães. 10. O antissemitismo de Lutero. Até 1536, Martinho Lutero era um entusiasta na conversão de judeus ao cristianismo luterano. Mas, diante da dificuldade, publicou em 1543 uma resposta ao fracasso pessoal intitulada Contra os Judeus e as Suas Mentiras, em que demonstrou forte oposição à religião judaica. Chegou a pedir que ateassem fogo às sinagogas e escolas judaicas, além de afirmar que os judeus deveriam ter as casas destruídas, assim como os bens e livros religiosos apreendidos. Mas Martinho Lutero não era o único antissemita entre os cristãos. Outros teólogos reformadores, bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos como Erasmo de Roterdã, ofendiam a religião judaica. É interessante observar que a história ela vai muito além dos livros didáticos. A interpretação histórica é viva e está em constante mudança a partir da observação de novas fontes. Muito obrigada por ter acompanhado meu vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Tchau e até o próximo vídeo.